Falaremos aqui nesta aula um pouco sobre o módulo de um número e sua definição. O que é o módulo de um número? Quando se fala de módulo, o valor modular, módulo de um número, estamos falando do chamado valor absoluto. O módulo, por definição, é o valor absoluto, que no caso é representado matematicamente como sendo o valor positivo, de um número real A. Mas na verdade a gente diz que o módulo é sempre um número positivo, mas temos que analisar algumas situações. Por exemplo, se estamos falando de um módulo de um número A, nós temos duas condições a serem relacionadas. Então, lembramos aí que a ideia de módulo ela está associada à distância ou às distâncias que um número tem em relação à origem da reta. Nós trabalhamos com números reais, quando eu falo trabalho de funções, trabalhamos sempre com funções de números reais. Então é importante lembrar que o conjunto de números reais ele pode ser representado pela reta real. Interessante lembrar que quando a gente representa a reta real, vou colocar aqui a representação da reta. Imagina aqui, sabemos que essa reta, chamada reta real, ela tem um meio, que é a nossa origem. O ponto O aqui é chamado de origem. Então, o módulo de um número representa a distância, o valor numérico do número até a origem. Por exemplo, se eu colocar o número 5 bem aqui, sabemos que o número 5 está a 5 unidades da origem. Então, dizemos nesse caso que o módulo de 5 vale 5. Por outro lado, se colocarmos deste lado esquerdo o número menos 5, sabemos que a distância do número menos 5 até a origem também é 5 unidades. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, até chegar no zero. Então, se são 5 unidades, dizemos que o módulo de menos 5 também é 5. Para módulo, o que vale é a ideia de distância associada àquele número, distância da origem. Assim, podemos escrever módulo de A igual duas sentenças para o módulo de um número A. Observe que a gente representa a ideia de módulo entre duas barras. Módulo significa aqui colocar o número entre duas barras. Módulo de um número qualquer, que N é um número qualquer. No nosso caso, chamamos esse número aqui de A. Então, módulo de A. E esse módulo de A pode assumir duas situações. Primeiro, se o A for positivo, como colocamos aqui o 5, temos que o módulo de A será o próprio A. Daí podemos escrever assim que o módulo, por exemplo, se eu colocar aqui em cima, o módulo de 5 é o próprio 5, ou seja, o número entre duas barras é o próprio número. Por outro lado, se o meu A for negativo, veja bem, eu terei que o módulo desse número que está aqui dentro, ele é o contrário do valor que está aqui. Como assim? Veja bem, tomarmos como referência o número A igual a menos 5. Então, vou colocar aqui módulo de menos 5. Veja bem, se esse número aqui de dentro, o meu A, ele é negativo, eu vou assumir para o resultado desse módulo o contrário do valor de dentro. Então, módulo de menos 5 é o contrário de menos 5, também é 5. Por isso que se diz que o módulo é sempre positivo. Se ele for positivo é ele mesmo, se ele for negativo é o contrário dele. O contrário de um negativo é sempre positivo. Ok? Como pode ser observado, a partir da definição acima, o valor absoluto de A sempre será positivo, olha só, ou zero. Porque se for o zero, é óbvio, zero não tem positivo ou negativo, então é zero mesmo. Então dizemos aí que o módulo de número A será o próprio A, se ele for positivo ou zero. E será o contrário de A se ele for negativo. Bem, essa aqui é a definição de módulo.